Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Toffoli, eu sou advogado, OAB-MS número 14238, e nesse canal Como Investir, você aprende várias coisas sobre investimentos, dívidas, orçamento pessoal, finanças pessoais, cartão de crédito, cashback, milhas e por aí vai, tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante que é ah, a questão do endividamento e algumas alternativas possíveis para você que precisa cuidar das dívidas. Uh, não adianta você querer investir se você não controlar melhor as dívidas. Então, resolver o problema de dívidas. Né? Eu até sugiro que você já vá investindo mesmo tendo dívidas. Tem um vídeo meu para trás, porque senão a pessoa não consegue investir nunca. Ela vai ficar sempre querendo matar dívida e ela tem que fazer esse duplo esforço. Tá? Hoje eu vou falar sobre um mutirão de negociação que você pode utilizar para renegociar sua dívida com bancos. Tá? Eu sugiro que você clique aqui em cima, coloque 1,5 de velocidade para rapidamente você entender a questão. Tá? Eu fiz aqui algumas anotações. Olha só. Primeiro eu vou falar sobre o cenário macro que nós estamos passando, sobre o cenário interno de finanças pessoais, que é o endividamento das famílias, e essa questão da negociação ou renegociação, como fazer. No cenário macro, o mundo está com uma inflação agora em novembro de 2022, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos, com uma variação em torno de 10%. Então, tem país que é 8% ao ano, tem país que é 10%, uma inflação muito alta para o mundo. Né? Há quem diga que isso foi gerado lá atrás, em 2020, que para estimular a economia, os bancos centrais injetaram dinheiro na economia, isso causou a inflação e também é um choque ali nas cadeias produtivas, não é uma inflação por causa da demanda alta, né? E sim pelo problema de oferta. Mas não adianta a gente ficar discutindo os motivos, o cenário é esse. O mundo está sofrendo com inflação aí, forçando os bancos centrais mundo afora a elevar juros. Já no Brasil, nós tivemos já um ciclo inflacionário em 2021, 10%, em torno também de 10%, só que aí, para conter essa inflação, o Banco Central independente do Brasil, tem uma lei federal que o Banco Central não tem ligação com a política fiscal da União, então o Banco Central aumentou a taxa de juros a quase 14% ao ano. Então essa taxa de juros ela faz com que segurem um pouco a inflação. Né? Quem tem dinheiro investido, ou seja, você empresta o dinheiro para terceiro, está bem, porque uma taxa de 14% ao ano, tirando o imposto de renda, vai dar quase 1% ao mês. No entanto, quem tem dívida e precisa tomar crédito, não está bem, está mal. Então, esse cenário é ruim para quem precisa pegar dinheiro emprestado. Né? Diferente da época da doença, lá em 2020, que a taxa de juros chegou a 2% ao ano, o que é hoje 14%, era 2%. Aí a situação era invertida. Né? Quem emprestava dinheiro, investia, não estava rendendo quase nada na renda fixa, e quem precisava tomar crédito era 2% ao ano. Né? Aí você se pergunta, o que esse cenário macro tem a ver com as finanças? Justamente essa questão de tomar crédito. Se você está mal das pernas, como que você vai tomar crédito com uma taxa de juros a 14% ao ano? Né? A taxa de juros está ligada com a inflação. Então, esse cenário macroinflacionário tem a ver com juros, que tem a ver com a sua vida na questão do endividamento. Agora, em novembro, foi verificado o seguinte: 4 em cada 10 brasileiros estão com o nome sujo. Né? Mesmo aqueles que estão com o nome limpo, estão com algumas dificuldades sérias para ir pagando. Estão pagando com dificuldade, na beira de ficar com o nome sujo. Né? Os motivos, a gente pode pensar assim, olha, desde o governo Dilma, do impeachment dela em 2016, que a gente vem passando uma crise. Reflexo da crise de 2008, que caiu no colo da Dilma ali em 2014, 2016. Depois a gente teve a reforma trabalhista do governo Temer,
que tirou alguns direitos trabalhistas, ou seja, tirou renda da maior parte da população, e o Paulo Guedes, numa política mais liberal no governo Bolsonaro. Né? Então as pessoas acabaram virando Uber, as pessoas acabaram virando entregador, as pessoas viraram MEI, pessoa jurídica, presta serviço para um banco na faxina, mas tem a própria pessoa jurídica que de uma pessoa só, em vez de ter CTPS assinado. Então ela não tem mais benefício, um salário alto, piso salarial sindical, ela não tem as horas itinerary que foram tiradas nessa reforma do Temer e tudo mais, que é aquela hora de percurso, né? Então, esse cenário de crise ele vem desde do governo Dilma para cá. Além disso, o cenário da doença de 2020 agravou a oferta de emprego e a geração de renda no ramo autônomo, que as pessoas que tinham dinheiro seguraram com medo do reflexo da pandemia, que está vindo, né? Ela vem, né? Então, assim, independente de procurar culpados, por que a gente está nessa crise e tudo mais, esses são os fatos. Nós temos aí um endividamento preocupante, né? Consideravelmente alto, de 4 em cada 10 está com o nome sujo, um cenário de inflação aqui dentro e lá fora, ou seja, a nossa moeda perde valor, isso é ruim para quem está endividado. E nesse cenário tem muita gente que tem dívida com cartão de crédito, dívida com cheque especial, juros altos, dívida com empréstimo pessoal, dívida com financiamento de carro e de casa, dívidas bancárias ou com financeiras, tipo BV Financeira, Omni Financeira, Banco da Ecoval, BMG. Então, eu entro aí no terceiro tópico, que é a questão da negociação e renegociação. Bom, vocês sabem que eu sou advogado e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas anotações que eu tenho aqui anotadas. Bom, primeiro que o banco, a instituição bancária, não entra com processo judicial se a dívida for muito baixa. Então, não compensa lá uma dívida de R$5.000 você pagar muitas vezes o advogado do banco, o advogado do interior para fazer uma audiência, pagar as custas do processo, que é um boleto que o banco tem que pagar, né? Então, você tem ali um tempo para negociar. Então, eu sugiro que você atenda as ligações do banco. Pode ser 5 por dia, não tem problema, atenda. E sempre faça uma proposta que caiba no seu orçamento, né? Se você não pode fazer proposta, você fala, no momento eu não posso fazer proposta, quem sabe em janeiro, entendeu? Mas se você puder, você vai fazer o seguinte: atenda as ligações e faça a proposta. Descubra o valor da dívida original, a taxa de juros e faz uma proposta realista. Então, eu até anotei um exemplo aqui, por exemplo. Dívida original, peguei R$5.000 emprestados em 2018. O juro era 4% ao mês. A dívida hoje está em 9.500. Então você tem que saber essas coisas. Quanto que está a dívida, quanto que era o juro lá atrás que eu combinei. Então eu teria que pagar 9.500. Mas aí você faz uma proposta realista. Então você fala, olha, banco, eu concordo em pagar os 5.000 que eu devo, mais um juro. Então vamos fechar em 6.000. Eu proponho 6.000 em 10 vezes de 600, porque eu aguento pagar esses 600. Como que funciona esse aguento pagar esses 600? Você tem que ter certeza que você aguenta pagar. Tipo assim, até R$1.000 eu pagaria. Então você joga lá metade disso, R$500, R$600, entende? Então tem que ser uma forma que você propõe e se o banco aceitar, você aguenta cumprir. Se o banco não aceitar, você diz, olha, isso é o máximo que eu consigo no momento. Tudo bem. Passa um tempo, o banco vai ligar de novo, você fala, olha, eu fiz uma proposta, protocolo, anota os protocolos, protocolo número tal, que eu propus 6.000 em 10 vezes 600, você disse que não era possível e tal, agora vocês estão me propondo aí pagar 8.000, eu não aguento pagar 8.000, eu aguento pagar até 6.000, tá? E aí com isso o banco ele vai abaixando, tentando baixar e tentando chegar no meio termo, né? Se o banco fala, não, então paga então, em vez de pagar 10, paga 11, paga 6.600, pode ser? Se você achar razoável, você fecha, tá? Uma outra dica é a finalidade do vídeo de hoje. Vamos supor que o banco não te ligue e você não tem esse contato. Eu estou falando para vocês de um site que chama Meu Bolso em Dia, Mutirão da Negociação. Né? Do dia 1º a 30 de novembro, ou seja, você tem um mês para negociar. E uma época boa, por quê? Porque
os bancos sabem que janeiro, fevereiro, março é difícil. Então vamos negociar agora, final do ano aí. O banco está querendo negociar. Quem fez esse site Meu Bolso em Dia, que eu vou deixar o link, foi a própria Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, que eles estão vendo o prejuízo que eles estão tomando, né? No site você tem lá várias orientações, vídeos, e-books, né? Quais ferramentas você pode utilizar para negociar uma dívida? Você tem o Procon no seu município ou no município vizinho. Você tem o site Reclame Aqui. Você tem o site consumidor.gov. Você tem o site do Bacen, do Banco Central. Esse site que eu passei para vocês, o Meu Bolso em Dia. E, em último caso, sugiro que você procure um advogado que possa intermediar esse acordo. Pegar a proposta de você levar para o banco, trazer a proposta do banco para você, os prós e contras, tentar convencer o banco a fechar um negócio. Só que o advogado, por que eu falo que tem que ser a última alternativa? O advogado vai cobrar honorários. A ética do advogado manda cobrar honorários e a sua ética manda pagar. Então, por exemplo, a dívida era 9.500, eu diminuí para 6, então tem uma diferença aí de 3.500. Quanto que você vai me pagar? Tantos por cento em cima da diferença que eu diminuí, né? Estou dando um exemplo. O advogado vai formular a sua proposta. Então, assim, em último caso, se você não tiver conhecimento para entrar nesses sites, para ligar, não tem saco, não tem paciência, contrata um advogado, outorga uma procuração para ele e ele vai negociar. Eu já fiz isso em dívidas trabalhistas, né? E sugiro que você faça isso. Então, o vídeo de hoje é para falar sobre esse contexto, falar que você tem que ir resolvendo as dívidas. Nós estamos num momento bom, que é novembro, porque os bancos sabem que em janeiro, fevereiro, março vem IPVA, vem IPTU, vem Escola das Crianças, então eles querem negociar agora. E a própria Federação dos Bancos falou, vamos fazer um portal para negociar? Lá tem dicas sobre orçamento, sobre educação financeira, você pode aprender e você pode negociar direto com os bancos, no consumidor.gov e tudo mais, por telefone. E se você não tiver jeito mesmo, contrate um advogado particular, que o serviço vai ser melhor elaborado. Mas eu não tenho condição de contratar advogado particular, estou assim, de dívida. Tem a Defensoria Pública. Defensoria Pública, que é um advogado pago pelo governo, né? Pode utilizar dessas técnicas de negociação extrajudicial ou até usar aquela lei nova do superendividamento. Se você está muito endividado, o advogado, no caso da Defensoria Pública, que é o advogado pago pelo governo, pode entrar e pedir para o juiz congelar essas dívidas de maneira que você consiga pagar. É o que diz a lei, tá? Então, falei do cenário macro, falei sobre o cenário de endividamento das famílias brasileiras e sobre técnicas de negociação e renegociação, inclusive o novo site, o Mutirão. Aproveite, de 1º a 30 de novembro, o link está aqui embaixo. A própria FEBRABAN que está propondo, além do link do meu bolsoemdia.com.br, eu estou deixando outros links de cartões que você ganha cashback ao aderir, cartões sem anuidade, contas que você abrindo, você pode ganhar uma indicação, R$5, R$50, tudo isso é dinheiro que vai entrando no caixa. Eu deixei alguns links aqui embaixo, beleza? Comenta aí embaixo se você tem dívidas, se você já está conseguindo guardar um dinheirinho e se você vai tentar negociar essas dívidas através dessa minha dica. Abraço!